Nossa aula de hoje é a continuação da aula sobre conceitos bases dos movimentos sociais e como os movimentos sociais passam a funcionar dentro de uma perspectiva política no Estado. A aula passada nós concluímos com os comentários do Marx sobre a questão das lutas de classe e acabamos que falando e desenvolvendo algumas alusões sobre a questão do socialismo, né, levando em consideração como ele funcionou, né, o porquê que o Marx colocou, né, qual a funcionalidade, né, das teorias marxistas dentro dos movimentos sociais, né, e para podermos compreender um pouco sobre o desenvolvimento dessas manifestações políticas que são de extrema importância para a preservação do nosso valor enquanto cidadão, tá certo? Uhum. Vou passar aqui de slide, tá? Porque isso nós já comentamos. Aí eu inicio a aula, né, falando um pouco sobre a questão da exclusão social, né, a questão do contexto da pobreza numa perspectiva, né, cidadã, numa perspectiva reivindicatória para com os movimentos sociais, tá? Primeiro, eu quero que vocês entendam uma coisa, tá? Uma coisa bem importante. A nível de Enem, né, quando se fala sobre movimentos sociais também relacionados à pobreza, eu vou falar sobre a exclusão social. Essa exclusão social vocês vão compreender através de análise de gráficos ou análises textuais de notícias que indicam determinadas situações de pobreza, né, a nível federal, e no caso a nível Brasil, de forma mais específica, e como esses indivíduos que estão à mercê da pobreza conseguem ganhar oportunidades para, de alguma forma, desenvolver um equilíbrio econômico de classes no Estado. Então, assim, como a gente já havia falado na primeira aula, né, a cidadania ela acaba aqui sendo importante a partir do momento que nós temos determinados direitos, né, a receber do Estado e, ao mesmo tempo, determinados deveres a cumprir. Do contexto de cumprimento dos deveres, né, é a questão do pagamento dos impostos, que todos nós devemos realizar de forma obrigatória. Lógico que um indivíduo que é menor de idade, ele não tem aquela necessidade de pagar o imposto de renda ou qualquer outro tipo de imposto, porque ele não tem uma autonomia para poder viver sozinho em sociedade de uma perspectiva jurídica. A gente vai compreender também que esses mesmos impostos que são pagos, né, pelos cidadãos, eles são utilizados justamente para dar ao Estado um determinado equilíbrio entre as classes, tá? Então, assim, lógico que eu vou ter muitos locais que estão em um índice de pobreza maior do que outros. E eu vou ter outros locais que eu vou ter um índice de riqueza maior do que outros locais, né? Mas esses índices acontecem simplesmente por causa do formato de investimento em políticas públicas que os gestores desses locais passam a desenvolver de acordo com o contexto histórico, tá? Então, assim, ó, primeiro ponto, o movimento em prol da cidadania. Significa que todo movimento social, né, ele tem que estar à mercê do bem-estar do cidadão. Como eu havia comentado em outras aulas, né, o cidadão em si, para ter, né, seus direitos humanizados, se faz necessário ele se adequar a uma determinada realidade mercadológica e política do Estado. E quando eu falo realidade mercadológica, eu falo no sentido de que o cidadão ele precisa consumir para que, de alguma forma, o capitalista lucre,
para que, de alguma forma, o capitalista tenha subsídios financeiros para pagar o salário dos seus empregados, que, por sua vez, seus empregados devem ter assim, devem ter um salário que esteja de acordo com as suas necessidades, né, de subsistência, no sentido de ter um salário que dê para dar à sua família uma assistência humana básica, né, que é justamente aquela assistência no sentido de comprar as vestimentas que são necessárias para o dia a dia, comprar os alimentos que são necessários para o dia a dia e ter uma moradia, que é de extrema importância. Quando eu percebo, né, que dentro do contexto do Brasil se tem figuras que caracterizam a essas que estão no slide, no sentido de que eu vou ter, por exemplo, bairros que está com um esgoto quebrado e por causa disso o vazamento de água e a questão da junção do lamaçal se torna um problema. E a partir do momento que eu percebo também que existem pessoas que não têm um local para morar por causa da falta de oportunidades que o Estado impõe, né, eu percebo já aí uma deixa para os movimentos sociais adentrarem. Né, adentrarem em qual sentido, a partir de qual momento? A partir do momento que os movimentos eles vão cobrar do Estado o bem-estar social do cidadão. E quando eu falo de bem-estar social, né, eu entro nesse segundo ponto, que é o direito ao alimento, e acrescento mais, que é também o direito a uma assistência médica, o direito a uma segurança pública e, principalmente, né, a um direito à saúde pública de qualidade e o direito a uma educação pública de qualidade. Detalhe, esse último item citado é o que vai fazer com que o contexto da desigualdade, de alguma forma, desapareça. Né? Desapareça em qual sentido? Porque se eu tenho um Estado que desenvolve uma educação pública de qualidade, eu vou perceber que, com o passar dos anos, mais pessoas intelectualizadas, formadas e preparadas para o mercado de trabalho vão surgir. A partir do momento que essas pessoas formadas, né, e preparadas se inserem no mercado de trabalho, eu vou percebendo que, aos poucos, aquela pessoa que estava na extrema pobreza, por falta de oportunidades, ela vai passar por uma transição da classe baixa para a classe média. E, de acordo com o seu desempenho profissional, ela pode crescer ainda mais, indo da classe média para a classe alta. Mas levem em consideração que praticamente 90% de todas as pessoas que fazem parte da classe alta são justamente aquelas pessoas que desenvolveram, por exemplo, os próprios empreendimentos e, a partir desses seus empreendimentos, começaram a lucrar de alguma maneira. Né? Dificilmente você consegue ver, por exemplo, uma pessoa que é assalariada, empregada de alguém, que faz parte de uma determinada classe a nível econômico secular, entende? Outra coisa também é que esses mesmos movimentos, a partir do momento que eles cobram uma qualidade, né, nas subsistências citadas anteriores, educação, saúde, segurança, entre outras coisas, eu vou percebendo que o senso crítico do indivíduo ele vai aumentando. Né? Quando eu falo de senso crítico, eu falo no sentido de não aceitar, todavia, o que é imposto. Né? Ou seja, não aceitar no sentido de que, se você sabe quais são os seus direitos constitucionais e você sabe que alguém não está dando esses direitos a você, você luta por eles, você reivindica por eles, entende? Isso, de alguma forma, faz com que a discriminação ela passe a diminuir aos poucos. Mas sabe qual é o problema da discriminação e da
exclusão social não acabarem tão cedo no Brasil é porque as pessoas que necessitam de uma preparação técnica para se adentrar no mercado de trabalho não são corajosas o suficiente para enfrentar aquelas pessoas que têm uma influência econômica ou uma influência política no estado ou na cidade que você mora ou em algum local do país ou em alguma empresa, quem sabe, entende? É só pegar a situação. Se você sabe, né, que se você está em uma empresa, você sabe que o seu chefe está desenvolvendo alguma prática ilegal ou errada, se você se cala, você está, de alguma forma, consentindo aquela ação ilegal, né? O problema é que muitas pessoas que consentem não expondo as ilegalidades é porque tem medo. Tem medo de quê? Tem medo de serem demitidas de alguma forma. A partir do momento que são demitidas, tem medo de não encontrarem outros empregos. E esse medo é o que faz com que uma boa parte da população sejam profissionais totalmente, uh, totalmente frustrados com o trabalho ou com a atividade trabalhista que executa para poder sobreviver diante dos percalços capitalistas. É só pegar um exemplo básico, né? Talvez os pais ou responsáveis de vocês, ou até mesmo vocês, que são os indivíduos que podem vir a trabalhar. Percebendo que, às vezes, né, os pais de vocês, ou os responsáveis, chegam em casa, às vezes, muitas vezes reclamando do trabalho, às vezes reclamando do chefe, né, reclamando de algum colega que, de alguma forma, fez alguma coisa de errada, mas vamos pensar naquela seguinte situação. Se esses indivíduos reclamam tanto dos chefes, reclamam tanto dos trabalhos, ou até mesmo da empresa, por que que ele está lá ainda? Por que que ele não pede demissão e procura um outro local? Simples, porque eles têm medo de não conseguirem um emprego estável para ajudar no processo de sustentação de suas famílias, tá certo? Então, assim, isso tudo é influência de quê? Nessa exclusão, essa discriminação classicista existente na sociedade capitalista, tudo isso é culpa do lucro excessivo que as grandes empresas têm e que, de alguma forma, não são obrigadas a desenvolver uma determinada estabilidade financeira para com seus empregados, né? Como, por exemplo, muitas pessoas, né, muitas empresas, muitos profissionais, classes profissionais, não recebem, por exemplo, reajuste salarial, de acordo com o crescimento da inflação. Não recebem esse reajuste por quê? Né? Primeiro, porque talvez não tenham sindicatos que lutem pelos seus direitos, e talvez simplesmente porque elas têm medo que esses chefes das suas empresas, de alguma forma, intervenham nos futuros trabalhos que esses indivíduos possam vir a ter, tá certo? Só para vocês terem uma noção básica. O que é esse crescimento de acordo com a inflação? É simples. Né? Simples. Todo ano, o Estado ele tende a fazer um planejamento financeiro e econômico para o ano seguinte, né? Para poder, de acordo com os impostos que são pagos, investir nas políticas públicas existentes na sociedade e até mesmo desenvolver determinados negócios de exportação e importação para poder estabilizar algum déficit mercadológico do país. E quando eu falo em crescimento da inflação, é aquele crescimento de determinados impostos dentro do contexto das declarações de renda. Esse crescimento das declarações de renda, normalmente, quem é sujeito a isso? São os grandes empresários, que são os produtores
das manufaturas. Manufaturas essas que a classe baixa, a classe média, necessitam comprar para sobreviver, que são conhecidos também como os alimentos. Por causa desse aumento de imposto, eles são obrigados a aumentar o preço dos produtos que eles vendem, né? E por causa desse aumento de preço, o que é que eles acabam fazendo de uma forma direta, né? Eles acabam fazendo com que o indivíduo assalariado, que não teve um aumento salarial, tenha problemas econômicos. Por quê? Porque ele não estava preparado para o aumento dos alimentos, o aumento do preço em si, né, através dos impostos, e ao mesmo tempo não estava preparado para se manter com o salário que ele já tinha. Então, o que é que faz? A questão do reajuste salarial de acordo com a inflação simples. Se o preço dos produtos manufaturados aumentaram, por exemplo, 15%, de acordo com a inflação, a ideia é o salário ele aumentar, né, de 1 até 14%. Né? Luciano, e aquele 1% que fica sobrando? Simples. Aquele 1% que fica sobrando, ele é dado como imposto para o Estado poder, de alguma forma, investir em programas sociais. Programas sociais como a manutenção das cotas raciais, como a manutenção do Bolsa Família, né, como manutenção, por exemplo, de Vale Gás, a manutenção das estruturas, né, escolares existentes no país, entre outras coisas, tá? Passando aqui de slide. O filósofo, na verdade, sociólogo, Robert Castle, né, ele tem uma interpretação interessante sobre a questão da exclusão social. Né? Ele fala que essa exclusão social ela se inicia a partir do momento que o indivíduo assalariado sofre um determinado preconceito e, de alguma forma, aceita o salário que é dado em troca da sua mão de obra barata. Em qual sentido? Eu falo no sentido de que todo indivíduo que, de alguma forma, cresceu economicamente, ele não cresceu realizando todos os seus trabalhos e as suas produções sozinho. Muito pelo contrário. Ele fez o quê? De uma forma mais específica. Ele pegou um dinheiro, investiu em algum tipo de empreendimento, contratou alguma mão de obra barata, e essa mão de obra barata produziu os seus produtos manufaturados, e esses produtos manufaturados, em cima do lucro que o capitalista tem, é pago o imposto, é pago o salário e é pago o próprio lucro do indivíduo que é dono da indústria, né? Vocês compreenderam isso? Me afirmem se compreenderam. Se não compreenderem, me digam para eu poder repetir. Professor, se der para eu repetir, por favor, essa última parte eu ficaria muito feliz. Pronto. Gente, às vezes eu me empolgo, tá, dando aula. Então, se por acaso eu me empolgar demais, podem me parar para eu poder repetir alguma coisa, obrigatoriamente, tá? Eu sou obrigado a fazer com que vocês entendam. É simples, ó. Primeiro, eu tenho que perceber que dentro de uma interpretação do Robert Castro, eu tenho a exclusão social por causa da aceitação que o trabalhador que é dono da mão de obra tem para com o capitalista dono da indústria. Significa que o capitalista, quando ele recebe, de alguma forma, né, um determinado crescimento econômico estável por causa do lucro constante das suas produções e das vendas existentes nas suas indústrias, eles não fazem isso sozinhos. Eu quero que vocês compreendam isso. Ou seja, eu quero que vocês compreendam, olhando assim bem para minha cara, que o, o capitalista, ou no caso o antigo burguês, o dono da fábrica, ele sempre vai necessitar de um trabalhador.
O trabalhador para quê de uma forma específica? Vai precisar de um trabalhador para produzir o produto manufaturado que ele tende a desenvolver, né, através de vendas, né, através de algum tipo de trocas mercadológicas, através de negociações dentro de importações ou exportações. Então, assim, o problema é de existir essa exclusão social. O problema é o trabalhador ele se conformar com aquilo que é dado a ele. O problema com relação a existem com relação a essa exclusão também e a questão do direcionamento do trabalhador para a pobreza. O problema é que o trabalhador ele não tem suporte legislativo o suficiente para reivindicar os seus direitos sociais e os seus direitos trabalhistas, né? Então, assim, compreendo que muitas vezes esse capitalista ele conseguiu um determinado dinheiro e de alguma forma empreendeu esse dinheiro. Dentro do empreendimento desse dinheiro, o que é que ele vai ter? Ele vai ter que ter investimentos nos materiais que são necessários para desenvolver a produção. Então, assim, essa produção existente vai dar o que ao dono da empresa? Simples. Vai dar um lucro excessivo de 100%, onde que, dentro desses 100%, uma porcentagem vai para o imposto que ele paga ao Estado e outra porcentagem, que normalmente é uma porcentagem mínima, vai para o pagamento dos salários de seus empregados. Entende? Então, assim, quando o empregado ele recebe o salário, se conforma com aquilo, porque acha que dá para sobreviver, ele não vai ter nenhuma expectativa de vida. Expectativa de vida em qual sentido? Porque ele não vai ter como crescer economicamente, porque ele ainda vai estar sob a influência daquele capitalista. Entende? Então, assim, observa a situação. Eu tenho que ser capaz de ter pulso suficiente para buscar os meus direitos, e se eu não for capaz de fazer isso sozinho, eu tenho que chamar a massa, certo? Quando eu falo de chamar a massa, eu falo sim, de chamar todas as pessoas que fazem parte daquela classe social. Mas, se toda a vida eu tiver que aceitar o que está sendo impondo, o que está sendo colocado, sem nenhum tipo de perspectiva, eu vou sair da classe baixa para a extrema pobreza, para a extrema pobreza, entende? Então, assim, é da necessidade do ser humano em si fazer política, né? E essa política, né, ela sempre é ou em prol de si ou em prol do coletivo. No caso, os movimentos sociais, quando lutam contra a exclusão social, é em prol do coletivo, né? Então, assim, o que é que o Estado cobra, né? O Estado cobra que as pessoas cumprem seus deveres. Mas o que é que o Estado gosta de fazer? Gosta de tirar os seus direitos. E o que é que o indivíduo que foi excluído socialmente tem que fazer? Ele tem que se impor, politicamente falando, seja no contexto social, ou seja no contexto profissional, para que a sua voz seja escutada. Entende? Dando uma lida bem rápida aqui, você que perguntou e pediu para repetir, você conseguiu compreender direitinho? Ficou mais claro sim, professor. Obrigada. Ah, ótimo. Estou até mais aliviado. Aí, assim, dando uma lida bem rápida, observe a seguinte situação, né? Acerca desse pequeno trecho citado pelo Robert Castro, acerca da exclusão, que é uma interpretação dele. Não há ninguém fora da... Ai, meu Deus, moto. Desculpa. Não há ninguém fora da sociedade.
mas há um conjunto de posições cujas relações com seu centro são mais ou menos distendidas. Antigos trabalhadores que se tornaram desempregados de modo duradouro, jovens que não encontram emprego e populações mal escolarizadas, mal alojadas, mal cuidadas, mal consideradas, etc. Não existe nenhuma linha divisória clara entre essas situações e aquelas um pouco mais aquinhoadas dos vulneráveis, que, por exemplo, ainda trabalham, mas poderão ser demitidos no próximo mês. Estão mais confortavelmente alojados, e quando eu falo em confortavelmente alojados, eu falo no sentido de que eles estão conformadas com aquilo que recebem. E mais poderão ser expulsos se não pagarem as prestações, estudarem Ave Maria, conscienciosamente, mas sabem que correm o risco de não terminar. Os excluídos são, na maioria das vezes, vulneráveis que estavam por um fio e que caíram. Os excluídos não têm nada a ver com a escolha de uma política de flexibilidade das empresas, né? Por exemplo, salvo que sua situação é concretamente a consequência dessa escolha. Encontram-se desfiliados. Né? Eu não sei se vocês perceberam, terceiro ano. Esse texto fez uma pequena alusão ao futuro de vocês do ano que vem. No ano que vem, em qual sentido? Simples. Já pensaram, por exemplo, o que vocês vão fazer se por acaso vocês não conseguirem se inserir em uma universidade? Tipo, passar no Enem ou passar no vestibular? Já pensaram o que vocês vão fazer se por acaso, assim que vocês terminarem o ensino médio, não conseguirem já um emprego que dê um salário fixo a vocês? Já pensaram o que vocês vão fazer? Simples. Vocês vão procurar emprego. Beleza. Concordo, que nem tá falando aí no início. Mas, a partir do momento que vocês terminam o ensino médio, vocês não vão e ainda não recebem o resultado de vestibular ou de algum emprego que vocês estão se candidatando, significa que não é que vocês estão de férias. Entende? Não é isso. Vocês estão desempregados. Então, se vocês vocês vão fazer parte de uma determinada classe que serão participantes de determinadas profissões e que, de alguma forma, dentro da participação de vocês nessas profissões, vocês vão ter concorrentes. E as empresas, elas sempre vão optar por aquelas pessoas que dão mais lucro às suas empresas. Seja se for um emprego como é que eu posso dizer, a nível executivo ou emprego a nível prático, no sentido braçal, o que for. A empresa sempre vai optar por aquela pessoa mais eficaz, que dá um senso de lucro maior. Entende? Então, assim, o problema maior quando se fala, por exemplo, em jovens, né, que acabaram de sair do ensino médio como é que eu vou conseguir um emprego, sendo que a maioria das empresas cobram experiência? Simples. Eu vou ter que, de alguma forma, me preparar intelectualmente para me destacar diante daquelas pessoas, daqueles meus concorrentes que têm pontos de experiência a mais do que a minha pessoa. Entende? Eu não sei se vocês conseguiram compreender de forma direta. Mas só que tem uma coisa. Quando vocês conseguem esse emprego, não é que vocês precisam achar que aquele emprego ele vai ser a estabilidade total de vocês para a vida toda. Não, não é isso. Não é não. Já que a empresa ela quer um indivíduo que lucra mais, nada mais justo do que o empregado ele sempre procurar uma moto. Então, nada mais justo do que aquele empregado
sempre procurar aquele emprego que mais te dá estabilidade financeira para poder vocês sustentarem os seus familiares, fazendo com que vocês passem a não se conformar com tudo aquilo que estão dando a vocês de uma forma mais direta. Entende? E aí, gente? Vocês já pararam para pensar o que é que vocês vão fazer se vocês não se inserem em uma universidade já de cara, ou se vocês não conseguirem um emprego já no primeiro mês de término do ensino médio de vocês? Já pararam para pensar nisso? Hein, gente? Me respondam. Ou tudo já está devidamente planejado? Já está tudo, como é que eu posso dizer? Planejado para a vida de vocês pós-ensino médio? Ou será que vocês ainda estão. Ou vocês acham que vocês vão ter tempo de pensar quando vocês terminarem o ensino médio? Mas vocês têm que tomar cuidado de uma coisa. Uma coisa, o quê? Eu estou falando isso enquanto pessoa que foi contratado no primeiro emprego com 19 anos e que se destacou em uma entrevista a ponto de deixar duas pessoas com experiência para trás. O que é? Pensem agora a perspectiva de vocês para o futuro, com relação a plano A, B, C, D, o que for, o alfabeto inteiro. Por quê? Porque o nosso Estado ele é um Estado extremamente politizado e capitalista. Se vocês não forem aquele tipo de pessoas que são espertas o suficiente para criar um network, o que é que eu falo? O que é que eu quero dizer com network? Né? Isso aqui, ó. Se vocês não forem pessoas inteligentes o suficiente para criar uma rede de amizade influenciável no mercado de trabalho, dificilmente vocês vão conseguir algo duradouro. Entende? Como por exemplo, só para deixar um pouco mais claro, eu tenho certeza que muitos de vocês trabalham. Né? Muitos de vocês trabalham. Essas pessoas que trabalham têm um ponto extra. Qual é? Quando vocês forem procurar algum outro emprego, vocês já têm que colocar na experiência profissional de vocês, e isso vai ser um ponto extra, porque muitas empresas exigem experiência profissional. Porém, né, existe um equilíbrio entre as pessoas que trabalham e as pessoas que não trabalham. As pessoas que trabalham, elas têm menos tempo para se prepararem tecnologicamente para o mercado. Agora, as pessoas que não trabalham, elas têm mais tempo de se preparar intelectualmente para o mercado de trabalho. Entende? Eu não sei se vocês perceberam, ó, um equilíbrio aí, ó. Um equilíbrio. As pessoas que trabalham têm experiência profissional, mas falta o preparo intelectual para o mercado. As pessoas que não trabalham, elas têm o tempo de estudar para dar um determinado passo para um preparo intelectual. Tá aí. Elas têm um ponto igual ao pessoal que tem a experiência. A diferença é que ela não tem a experiência profissional. E, ó, observe, é uma concorrência. Nessa perspectiva, é uma concorrência justa. Mas sempre vai ficar aquelas pessoas que dão o maior lucro pro empresário. Entende?